Bom dia a todos. Então, sobre esse tópico, lesão nervosa iatrogênicas após cirurgia do ombro, a gente sabe que o ombro tem, perto do ombro, várias estruturas nervosas, principalmente na região deltopeitoral. Você tem aqui a região do coracoide, você vai ter aí o próprio músculo peitoral menor rebatido, você tem, então, o músculo cutâneo entrando no córaco braquial, todas áreas em que o pessoal do ombro atua bastante. Aqui é o mediano, uma parte do mediano, tudo na região deltopeitoral, aqui o músculo cutâneo entrando no córaco braquial. E também temos a região aqui do axilar, próximo do colo do úmero, e aqui mais distalmente aqui o radial. Então, vários nervos que podem ter um potencial de serem lesados. O impacto de uma lesão dessa é bastante grave. Você vai operar um ombro e ter uma lesão nervosa, é um problema seríssimo. Então, é melhor prevenir. Existem na literatura vários relatos sobre isso, sobre os tipos de lesão, localização. O ombro tem uma anatomia complexa com uma ampla amplitude de movimento que favorece as lesões nervosas. Então, suscetível à lesão nervosa. Existem vários nervos que podem ser acometidos, aqui estão assinalados, conforme o tipo de cirurgia que eventualmente você venha fazer. Então, nosso trabalho, nós seguimos aqui um protocolo, aqui, um estudo retrospectivo, pacientes, coleta de dados, fizemos uma análise dos dados, são 26 pacientes, faixa etária de média de 42,3 e os procedimentos que foram avaliados. Fizemos uma comparação entre a cirurgia e os nervos acometidos, que estão assinalados aqui. Também nervo acometido e os procedimentos que foram realizados também nessa tabela aqui. Então, os nervos relacionados à esquerda e o procedimento que levou a isso. E temos também aqui a parte da recuperação funcional. Então, alguns houve uma melhor ou pior melhora funcional após a lesão. Então, alguns deles recuperaram, foi só uma apraxia, outros não. Então, o nervo axilar foi o nervo mais acometido, uma alta incidência em bancar de capsuloplastia, conforme os dados da literatura. Tivemos lesão parcial do plexo braquial, principalmente relacionadas a manguito rotador e artroplastia do ombro, conforme estudo de Safran. Nervo radial menos lesado, mas principalmente relacionado ao tendão bicipital. E as recomendações aqui, é melhor fazer um estudo prospectivo, isso aqui foi um retrospectivo. O monitoramento, em alguns casos de cirurgia, é bastante importante fazer, talvez, eventualmente, deva ser convocado. E a avaliação pré-operatória para saber se o paciente já não tinha lesão antes do acidente, eventualmente, principalmente nos casos traumáticos. E é fácil imaginar que a lesão nervosa tem um grande impacto no resultado funcional das cirurgias do ombro, né? Você fazer uma cirurgia do ombro e o indivíduo sair com uma lesão nervosa. Como conclusão, nós temos que o impacto significativo das lesões neurológicas no resultado dos pacientes. O nervo axilar é o mais acometido. Grandes dissecções estão associadas à lesão do plexo braquial, principalmente na artroplastia total. E os cuidados técnicos, como evitar a tração excessiva, a alocação de afastadores e a dissecção cuidadosa das estruturas. Bom, esse é o trabalho que eu ia apresentar para vocês, mas eu gostaria de dizer que esse trabalho inteirinho foi feito por uma inteligência artificial. Inclusive, essa figura aqui, eu pedi para que fizesse uma figura para essa aula relacionada à inteligência artificial. Vou mostrar como é que foi feito esse trabalho. Na verdade, só tinha essa tabela aqui, eu só tinha essa tabela, não tinha nenhum outro dado. Eu fiz um copy-cole dessa tabela e que falei para o chat GPT que eu queria um novo artigo. Coloquei esses dados aqui no chat GPT, então vocês veem os dados colocados até de uma forma que parece desordenada, e pedi para que ele fizesse uma introdução de um eventual artigo que eu fosse publicar. E ele listou aqui, acreditem, essa introdução está muito boa, eu li. Depois pedi para que ele fizesse uma metodologia científica nesse trabalho que eu queria desenvolver. Então, ele também apresentou todo esse relatório aqui. Apresentar os resultados baseados nos dados que eu obtive. Aqui ainda os resultados, tudo de uma forma bastante descritiva, muito bem feita, por sinal. Daí eu pedi para que fizesse alguns gráficos. Todos esses gráficos que eu mostrei também foi feito
pela inteligência artificial. Não fiz nada disso, eu só disse o que eu queria correlacionar. E, por fim, eu pedi também para que fizesse uma completa discussão sobre esse assunto. Então, ele elencou todas aqui uma discussão muito bem feita. A gente não tem tempo de ler isso tudo, né? E, por fim, falei para ele fazer uma apresentação em PowerPoint, que foi essa apresentação que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu não fiz nada, eu simplesmente peguei uma tabela e desenvolvi todo esse trabalho que eu estou mostrando para você. O papel da inteligência artificial na vida acadêmica pode agilizar processos, sem dúvida, consegue conectar informações, mas nós temos um grande risco, é a fábrica de trabalhos questionáveis. Todas as grandes revoluções na história da humanidade tiveram críticas, né? A revolução da imprensa, por exemplo, dizia-se então que o problema do excesso da informação poderia desafiar as autoridades, a eletricidade levar a queimaduras, ou a revolução industrial, com acabando o trabalho do trabalhador, ou destruir mesmo a família. Então, para dar um pouco de luz a esse tema, convido o Dr. Matheus de Lima Freitas, médico ginecologista e obstetra, engenheiro mecatrônico e médico consultor em Analytics do Hospital Albert Einstein. Ele vai também se apresentar, por favor. Bom dia, queria agradecer ao professor Marcelo o convite para estar aqui, uma plateia distinta, para a gente falar um pouquinho. O professor Marcelo mostrou a parte que ele usou o ChatGPT. Eu vou contar um pouco da história de como tudo a tecnologia chegou a isso e qual o potencial que ela tem para a gente desenvolver e avançar mais ainda no caminho de pesquisa e no ajuda na prática clínica, na prática médica, né? Ele já me apresentou, eu sou obstetra, né, engenheiro mecatrônico, eu trabalho hoje no Albert Einstein na parte de inteligência artificial, de dados e analytics. Então, a gente vai falar um pouquinho de dados e Big Data, um pouco de fundamentos de IA, a parte de Generative AI, que é o ChatGPT, né, e alguns desafios e considerações que a gente tem para isso, né? Já me apresentei. A motivação, assim, quando a gente vai fazer pesquisa, tem todas essas etapas, né? E algumas dessas etapas elas podem ser beneficiadas por alguns processos que usam inteligência artificial. Por que IA? A gente pode ver aqui que tem aumentado exponencialmente o número de trabalhos sobre IA, não feitos com IA, né, como o professor Marcelo fez. São trabalhos que mencionam IA na área de saúde. Isso aqui é uma pesquisa do PubMed, vai até 2019. As áreas que mais se beneficiam até o momento são a parte de radiologia, patologia, porque tem a parte de visão computacional, análise de imagens. Então, isso tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Isso só pôde ser desenvolvido graças à tecnologia. Antigamente a gente tinha, né, os prontuários. Eu lembro que eu passava aqui no ambulatório do HC, vinha aqueles carrinhos de prontuários carregando, e extrair dado disso era praticamente impossível, né? Tinha que ser uma consulta um a um. Com o advento do prontuário eletrônico e das novas tecnologias, os dados passaram a ficar digitais e com a possibilidade de serem resgatados com mais velocidade, né? Hoje, 30% do volume de dados gerados no mundo, ele é da área de saúde, né? De acordo com uma consultoria. A gente tem diversas fontes de dados farmacêuticos, dados genômicos agora, contas a pagar e o próprio prontuário eletrônico, resultado de exames, né? Aqui ficou um pouquinho desfigurado, a gente produz 2,3 zettabytes de dados por ano em 2022, mas 2,3 zettabytes, aqueles dados sublinhados ali é até onde vai o terabyte, né, que a gente tem os HDs. A partir do terabyte são 2 milhões e 300 mil terabytes, que equivale a isso. Vale a 2 trilhões de DVDs e 97% disso não é usado ainda, né? Os dados, então, agregaram vários procedimentos, equipamentos, né? Agora wearables, IoTs, e todos esses dados de monitores conectados em tempo real propiciam uma armazenagem grande de dados, né? E sem contar a variedade deles. Nós temos dados em texto, dados em números, dados em imagens, dados em som, e tudo isso não seria possível se a gente tivesse a velocidade para tratar, né? Aqui um exemplo, né, do projeto Genoma, desde o Mendel lá nos anos 1800, passando pela descoberta do DNA do Watson, o Sanger criando o PCR, né?
E o projeto Genoma, que durou 13 anos, de 90 até 2003, gastou 13 bilhões de dólares, né, para sequenciar um genoma humano, né, genoma de 3 ou 4 pessoas. Né, e agora nós temos o custo do genoma caindo, né, para menos de US$ 1.000 e sendo feito em 48 horas. Um genoma humano ocupa mais ou menos 200 gigabytes de dados, e tudo isso tem que ser processado de forma rápida, né? E graças a isso, né, todo mundo que tem joguinho de computador, conhece as placas GeForce NVIDIA, né, que é uma grande, se tornou uma grande estrela do mercado atualmente, por conta das GPUs que propiciaram o processamento de velocidade, né? Isso reflete nas ações, por exemplo, que subiram mais de 230 mil% desde o começo, 2.000% nos últimos 5 anos. Né? Então, com o volume de dados, a variedade, a velocidade de produção e processamento permitiu que os dados fossem utilizados e chegássemos na parte de inteligência artificial. Né? E como a gente processa esses dados para chegar no ChatGPT, que seria hoje estaria no estado da arte, né? A gente precisa dos dados, precisamos de técnicas avançadas, né? São dados, técnicas estatísticas, pessoas qualificadas para fazer ciência de dados. Uma estrutura toda tem que ser montada para esses dados serem um fluxo, né, até chegar para eles poderem ser usados. E a gente começa falando o que é IA, né? Qualquer programa que tenha algum código, alguma coisa que execute um comando, seja uma árvore de decisão que seja escolhida, que seja programada, já tem um pouquinho de inteligência, né? Então nós temos algumas formas de inteligência artificial. Aquela inteligência que é criada por regras, ela é feita de forma programática, né? Nós temos depois o machine learning, que as regras elas são construídas a partir dos dados, a partir de análises estatísticas, a partir de métodos estatísticos eles é que definirão as regras que serão implementadas, né? Com a evolução do machine learning veio o deep learning, que são as redes neurais, né? Nós temos aqui as redes neurais, eu vou passar essa parte aqui. As redes neurais funcionam mais ou menos como funciona o cérebro humano, né? Tem o mesmo princípio, os neurônios se interconectando. Então, nós temos alguns pontos, aquelas bolinhas são como se fossem neurônios, eles se conectam em várias camadas, e os dados entram nessas camadas e são processados, né? A gente fala de deep learning quando nós temos várias camadas entre a camada de entrada e a camada de saída, né? Então, o dado que você quer processar, ele entra no amarelinho, ele é processado na do meio e sai pelo azul. Então, nós temos um exemplo aqui, por exemplo, se eu quero... Vou colocar rapidinho aqui. Eu quero identificar se esse quadradinho ele está na diagonal principal ou na diagonal secundária, né? Então, ele é desmontado, os dados passam pelos nós, né? Cada etapa dessas são feitos milhões de cálculos, por isso é que precisa daquelas placas poderosas, por exemplo, da NVIDIA. O desenvolvimento disso que tornou isso possível. São feitos milhões ou bilhões de cálculos. Isso aqui é uma rede simples, coloquei só para ilustrar, né? Geralmente as redes que rodam o ChatGPT, elas têm centenas de camadas, com milhares de neurônios em cada uma delas, né? E o resultado final lá depois, ele sai lá com um percentual, com uma probabilidade de ser qualquer um dos quadradinhos, né? Então, como é que a rede aprende? Eu preciso treiná-la. Então, para eu identificar uma fotografia do Albert Einstein, eu preciso informar, eu quebro essa foto, passo na rede e informo lá no final que ele é o Albert Einstein, né? Então, eu vou passar várias fotos do Albert Einstein, e ele vai aprender que é o Einstein, né? Então, eu preciso treinar isso, eu preciso fornecer dados. Por isso que a gente fala machine learning. Ele aprende com os dados. E se eu passar uma foto que ele nunca viu, ele vai ter aprendido os padrões, né, da face do Einstein e vai informar que é o Einstein. Se eu colocar uma outra pessoa, pode ser até parecida um pouco, né, do Dr. Emmett Brown, não vai reconhecer e não vai atribuir como se fosse o Albert Einstein. Quando a gente começa a falar de Generative AI, né, que chega agora a parte do ChatGPT, isso é um processamento de linguagem natural. O que o ChatGPT faz,
o que aconteceu com ele? Foram juntados bilhões de documentos que estão disponíveis pela internet. Então, seria Wikipedia, sites de chat, Reddit, documentos científicos, artigos científicos que estão disponíveis na internet. Eles são compilados e são processados numa rede neural, uma rede neural profunda, e essa rede neural profunda vai aprender padrões estatísticos desses documentos para depois replicar nas inferências quando a gente vai utilizar. Nada mais é do que um modelo estatístico. O ChatGPT, o que ele faz? Ele pega um contexto que você deu, uma frase que você falou, e ele vai procurar qual que é a palavra mais provável de estar em seguida. Então, se eu tenho um exemplo aqui, o gato persegue o rato, né? Provavelmente a palavra que vem na próxima, o próximo token vai ser rato. Por quê? Porque a probabilidade nos dados de treinamento, o que a gente mais ouve falar é que o gato persegue o rato. Então, o ChatGPT faz isso, ele vai calculando palavra a palavra qual que é a probabilidade da próxima palavra ser alguma dessas aqui. Isso feito milhões de vezes por segundo. Né? Então, eu tenho a entrada, né? Coloquei, por exemplo, no prompt do ChatGPT, o gato persegue passa por um modelo de linguagem, né? Large Language Models. Eu tenho as probabilidades. O rato é 27%, o gato 14%, o urso 10%. Então, ele vai pegar a maior probabilidade e vai atribuir ali. Então, quando você vê ele, o ChatGPT construindo palavra a palavra, ele está fazendo essas continhas instantaneamente. Né? Nós temos vários tipos de modelos de linguagem, né? A gente começa com uma parte que é mais antiga, que ainda é bem utilizada, né? Que é o BERT, a gente fala Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Ele é um modelo que faz codificação. Então, eu consigo classificar um texto. Se eu der um texto, uma reportagem, um artigo de jornal, ele consegue desde que ele seja treinado, ele consegue falar se é um artigo de esporte, ele consegue falar se é um artigo científico, se é um artigo policial, se é um artigo político. Né? Eu posso fazer análise de sentimentos, é usado muito em sites de compra, sobre as revisões. Você compra no Mercado Livre, na Amazon, e escreve aquelas revisões, o pessoal de marketing que analisa, ele consegue processar esses dados e falar se é uma boa referência, se é uma má referência aquele produto, e tomar atitudes a partir disso, né? E uma parte interessante para a área médica de saúde é o NER, Name Entity Recognition. O que ele pega? Ele pode pegar um texto clínico e extrair dados ou termos de interesse. Né? Então, se eu pego uma passagem de pronto-socorro que tem a queixa do paciente, para eu saber qual é a principal queixa dos pacientes que chegaram e fizeram uma tomografia de crânio, eu posso ir lá e retirar esses sintomas que estão na queixa-duração ou na história clínica por meio desse método, por meio desses modelos de linguagem. E fazer isso e estruturar para que se possa fazer pesquisas, se possa fazer estudos clínicos. De outro modo, teríamos que ficar lendo nota por nota e extraindo manualmente isso. Aqui um exemplo, né, desse Name Entity Recognition, você tem um texto clínico e ele consegue reconhecer os termos, né? Por exemplo, 28 anos de idade, ele sabe que é uma idade, female, gênero, diabetes mellitus gestacional, ele atribui o termo diabetes. E a partir disso a gente consegue extrair e estruturar um banco de dados com esses dados que estão contidos no texto clínico. Ele consegue reconhecer condições, sintomas, diagnósticos, exames, procedimentos, medicamentos, resultados de exames. Tudo isso foi possível quando, em 2017, a Google publicou um artigo que foi o que modificou o jogo todo. Uma arquitetura que chama Transformer. Ele consegue ler um texto entendendo o contexto que está próximo das palavras que ele está analisando. Então, ele consegue analisar frases antes e frases depois para poder entender, né, se a gente pode falar que o modelo entende, né, todo o contexto que está sendo dito, ele consegue sintetizar e depois produzir, gerar um texto novo a partir daquilo. O que modifica da inteligência artificial anterior, né, da generativa, é que a inteligência artificial, que é o machine learning, ela faz ela propicia apenas coisas especializadas. São tarefas especializadas.
ela não gera dados, ela não gera conteúdo. A generativa AI, ela consegue gerar textos, como o professor Marcelo mostrou, ela gera imagens. Atualmente foram lançados outros modelos que geram vídeos, né, vídeos reais, que simulam basicamente a realidade. E aí, em 2022, o GPT já existia há muito tempo, né, mas ele se tornou muito popular em 2022, quando a OpenAI, que criou o GPT, encapsulou o GPT no formato de chat GPT. E isso, o chat GPT que a gente vê nada mais é do que uma interface que tem com esse modelo de linguagem que tornou isso disponível para o público para poder usar, né? E a partir daí que começou o boom, várias outras modelos de linguagem foram vindo à tona, né? Nós temos o BART do Google, foi o Gemini também que está agora sendo evoluído. A Google essa semana já divulgou que vai obsoletar um antigo e já vai liberar um novo. Nós temos o Palm, o MedPalm, que é focado na parte médica, né? A gente fala, ele é multimodal, ele consegue entender textos médicos, consegue entender imagens médicas e dados médicos também. E a grande função, né, as grandes funcionalidades que o GPT tem, né, pelo chat GPT, são chatbots que a gente consegue conversar, pedir para ele gerar texto, gerar documentos, assistentes virtuais e tradução automática, é um dos exemplos, né? A gente tem, além do chat GPT, a gente tem outros modelos, que é o Perplexity. Quem tiver curiosidade pode entrar. Eles têm mais ou menos a mesma funcionalidade, mas tem níveis de acurácia e desempenho diferentes, né? O ChatGPT ainda é o mais que está mais no estado da arte. Nós temos alguns que são abertos, né? Tem o Llama, que é da Meta, do Facebook, Zephyr, Mistral, mas esses são modelos que a gente pega para usar como de forma programática, né? Tem que ter uma programação por trás deles. Então, para falando do chat, indo agora, né, de todo esse histórico, né, da inteligência artificial até onde chegou, a gente interage com o chat GPT, com esses modelos de linguagem, através de um prompt, né? O que é um prompt? Prompt é aquela telinha que a gente fornece um comando e ele responde. A gente é acostumado com prompt nos filmes, né, de hacker que quer roubar a senha, quer roubar o banco, hackear o sistema, aquelas telinhas pretas, né? Isso é um prompt. Você faz um comando e obtém uma resposta. No chat GPT não é diferente, né? Você quer ter uma entrada, um comando e ele dá uma resposta para a gente, né? Só que para a gente obter um resultado no chat GPT ou nesses modelos de linguagem que sejam adequados, a gente tem que ir tentando, a gente vai interagindo e vai experimentando. Então, às vezes, de cara que você faz uma pergunta, ele não te dá a resposta que você quer. Então, você precisa tomar alguns cuidados e prestar atenção em algumas características que esse prompt tem que ter, né? Primeiro é passar uma instrução clara, né? Você tem que dar uma instrução específica que você deseja que ele execute. Você quer que ele explique, você quer que ele escreva, que ele liste, que ele compara, resumir, né? Então, você começa com uma instrução. Depois você quer um contexto. Então, se eu quero escrever um e-mail, por exemplo, o professor Marcelo, eu falo que escreva um e-mail para o professor Marcelo do Instituto de Ortopedia, né? E isso aí é como se eu fosse um aluno. Isso é um contexto, né? Agora, ou se eu trabalho numa empresa, escreva um e-mail para o meu diretor. Isso eu estou fornecendo um contexto. Ele já vai entender qual a linguagem ele tem que usar. Porque se eu falar, escreva um e-mail para o meu colega, meu parceiro de boteco, por exemplo, ele já vai mudar a linguagem completamente. Ele vai para da informalidade para formalidade. Uma outra coisa que pode ter também dados de entrada, né? Assim, qual que é a pergunta, quer dizer, qual que é a pergunta que eu quero? Eu quero um e-mail para informar que meu time atingiu as metas, por exemplo. Então, esse é o dado de entrada. Ele vai escrever para o diretor informando que o time que eu lidero atingiu as metas necessárias, né? E o indicador de saída, que eu quero, qual que é o formato? Eu falo, eu quero um e-mail escrito. Não, eu quero uma lista. Eu quero uma base de dados com uma chave e valor, por exemplo. Eu consigo ter isso, né? Então, é importante passar regras claras e completas para que o prompt, o chat GPT, devolva um texto de qualidade.
né? Aqui acho que ficou pequeno, né? A gente tem uma diferença, né? Que eu perguntei lá em cima quem foi Albert Einstein, e 2 minutos depois eu perguntei de novo. As respostas são bem diferentes. O núcleo da resposta, né, o conteúdo, se você for sintetizar, é mais ou menos o mesmo, né? Os feitos dele, a teoria da relatividade, efeito fotoelétrico, trabalha com mecânica estatística e movimento browniano. A diferença é que ele escreveu diferente. Por quê? Porque o ChatGPT é um modelo, ele usa um modelo probabilístico, né? Então, quando eu mostrei lá que o gato persegue o rato, ele usou a probabilidade. Só que ele é treinado em tantos textos, tantos milhões de textos, que nem sempre a probabilidade calculada a partir daquilo que você escreveu vai ser a mesma toda vez. Então, por isso que é diferente de uma coisa determinística de um modelo probabilístico. Então, a não ser que você faça perguntas bem simples, por exemplo, qual que é a capital do Brasil? Ele vai escrever, a capital do Brasil é Brasília. Se você perguntar 3 vezes, pode ser que ele escreva igual, mas pode ser que ele também escreva só Brasil. Ou ele comece a discorrer um pouco sobre Brasília. Ah, foi criado por Oscar Niemeyer lá na década de 50. Então, tem que prestar atenção nisso, que ele é um modelo probabilístico. As respostas podem ser aleatórias. É, e depende por quê? Depende do histórico da conversação, né? Se você tem aquele chat, você vai interagindo, cada vez que você interage, ele vai lembrar dos últimos termos, das últimas comandos e das últimas interações que nós tivemos com ele, né? Além disso, a gente pode pedir para que ele seja um pouco mais determinístico ou mais probabilístico, né? Eu posso falar assim, tem um parâmetro que a gente chama de temperatura. Quanto maior a temperatura, mais ele vai ser aleatório. Então, eu posso pedir para ele gerar um texto mais criativo, mais aleatório, ele vai gerar é, um, e pode até fugir um pouco do tema, né? Ele pode divagar um pouco ou começar a alucinar. Se eu quiser que ele seja mais específico, mais determinístico, eu falo assim, escreva um texto bem técnico, né? Ele consegue produzir algo mais certo, né? Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, escreva um texto sobre a teoria da relatividade. Ele escreveu aqui, né, um texto mais técnico, o que que é? O princípio da relatividade, constância da velocidade da luz. Ali eu já pedi para ele faça uma música, uma letra de música sobre a teoria da relatividade. Então, você viu, ele já fez em formato de versos, de estrofes, né? E aí, se você joga uma harmonia e um ritmo, já dá para fazer uma música. Ele pode ser criativo também. Se eu pedisse para ele falar sobre a teoria da relatividade de uma forma mais aleatória, mais artística também, ele poderia criar um texto artístico, um texto de literatura para isso. Tudo vai depender da forma como você pede para ele criar, né? A Generative AI, ela pode estar sendo fornecida de algumas formas que nem sempre são o chat, né? A gente pode ser as a service, como a gente vê aqui o chat GPT, que a função dele é mesmo o chat, né? A gente pode estar in a service, que eu posso ter um programa de computador em que lá dentro ele chama o chat GPT, e ele pode estar escondido, né? Assim, como que a gente nem percebe, por exemplo, o Copilot no Office 365, que ajuda a fazer apresentações, que ajuda a sumarizar reuniões do Teams, ele está embarcado, então ele é quase transparente para a gente, né? A gente aperta um botão lá e começa a funcionar. Alguns desafios, né, que a gente tem. Isso aqui são 2 artigos que foram publicados em revistas, né, científicas, um de engenharia e outro até de medicina, em que a pessoa pediu para escrever a introdução do artigo, e aqui a gente vê que claramente ele copiou e colou aqui, ele não viu, os autores não viram e os revisores não viram, né? Por exemplo, certainly, here's a possible introduction for your topic, né? Ou ele pediu para fazer um sumário, né, ali e falou, I'm very sorry, but I don't have access to real-time information or patient-specific data. As I am an AI language model, I can provide general information, né? Isso aí que saiu numa revista científica da Elsevier, né? E depois ele foi retirado da circulação, mas deu tempo de fazer o print. A gente precisa tomar cuidado, assim, os dados que são usados para treinar, eles contêm vieses, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que sai também. Se o que entrou tem viés, o que sai também vai ter viés, né? Isso aqui é um exemplo que foi publicado, uma pesquisa no MIT, sobre o viés, uma coisa até simples, mais física, né? Da oximetria de pulso.
Pacientes negros têm uma tendência do oximetria de pulso mostra falsamente uma oximetria maior do que ela é. Isso acaba atrasando a correção, as medidas, por exemplo, de suporte ventilatório, né, para pacientes negros. E não é de se esperar, né? A oximetria de pulso, ela é medida pela luz, né? É a luz que atravessa e é refletida. Então, como ela foi propriamente criada e testada na maioria de pacientes brancos, isso acabou gerando um viés que a gente precisa levar em consideração, dando um exemplo, né? Outra questão é privacidade e segurança. Um exemplo que eu sempre dou é isso aqui, o aplicativo Strava, o pessoal que conhece, que corre e anda de bicicleta, usa muito, que ele faz ele rastreia onde você andou, a sua velocidade e tudo. E aqui, esse aplicativo, essa empresa plotou onde existia pessoas correndo, né? Só que o pessoal caiu na internet, o pessoal vai atrás, né? Vai ver cada pontinho. Eles foram ver e acharam os pontinhos lá no Afeganistão, no deserto do Afeganistão, que era uma base militar americana, né, que não era divulgado. Isso aí gerou um estresse para o Pentágono, né, e que gerou depois instruções para os soldados que ficavam correndo, né, em volta para manter a atividade física, para poder desabilitar essas funções, né? Então, assim, às vezes a gente está compartilhando coisas, escrevendo no chat GPT, a gente não sabe onde os nossos dados vão parar. Existe projeto de lei que está em discussão, né, no Senado, na Câmara, para regulamentar a IA ainda, mas é uma coisa mais complexa para se falar, mas é uma discussão de horas, né? E outras iniciativas que podem ajudar a pesquisa é a geração de dados sintéticos. Né? A Generative AI é uma forma de você gerar dados novos, né? Gerar informações novas. Então, existem algoritmos que a partir de dados reais de pacientes, eles estimam a distribuição estatística com covariáveis, com inter-relação entre as variáveis e geram dados sintéticos dos pacientes para que possam ser usados em pesquisas e sem o problema de privacidade e de problemas de comitê de ética, né? Concluir que assim, o potencial de IA na pesquisa, né, tem um potencial de ganho de produtividade muito grande, se bem usado, né, a gente precisa tomar muitos cuidados, ter cuidado com os viés e alucinações, e assim, atualizações constantes. Todo dia sai um modelo novo, todo dia sai alguma coisa nova, e cada vez, às vezes, é mais surpreendente.